As formigas são exemplos fascinantes de organização e cooperação, vivendo em sociedades altamente estruturadas chamadas colônias. Essas comunidades são divididas em castas, cada uma com uma função específica, garantindo que a colônia funcione como um organismo único e eficiente. A rainha, os operários e os soldados são os três principais grupos que compõem a colônia, cada um desempenhando um papel vital para a sobrevivência e o sucesso do grupo. A rainha é o coração da colônia, responsável pela reprodução e pela continuidade da espécie. Após um voo nupcial, onde se acasala com machos de outras colônias, ela perde as asas e dedica sua vida à postura de ovos. Sua longevidade é impressionante, podendo viver por vários anos, enquanto as outras formigas têm uma vida significativamente mais curta. A rainha é protegida e cuidada por todas as outras formigas, pois sua função é essencial para a perpetuação da colônia. Os operários são o verdadeiro motor da colônia. Eles são responsáveis por uma série de tarefas diárias, como buscar alimentos, cuidar das larvas e manter a ordem no formigueiro. Mesmo sendo estéreis, os operários desempenham um papel crucial na sobrevivência do grupo. Sua rotina é intensa, com longas jornadas de trabalho que garantem o funcionamento harmonioso da colônia. Eles utilizam feromônios para marcar caminhos, até fontes de alimento, permitindo que outras formigas sigam a mesma rota e ajudem no transporte de recursos. Já os soldados têm a missão de proteger a colônia contra invasores e ameaças externas. Com mandíbulas poderosas e corpos robustos, eles são os guerreiros do formigueiro, prontos para defendê-lo a qualquer custo. Além da defesa, os soldados também participam de tarefas logísticas, como o transporte de itens pesados, utilizando sua força para benefício da colônia. A comunicação entre as formigas é um dos aspectos mais fascinantes de sua organização social. Elas se comunicam principalmente através de feromônios, substâncias químicas que transmitem mensagens específicas, como alertas de perigo ou indicações de fontes de alimento. Além disso, as formigas também se comunicam por meio de toques com suas antenas, uma forma eficiente de coordenar ações em grupo. Essa combinação de comunicação química e física cria uma rede de interações que torna a colônia extremamente organizada e adaptável. A divisão de tarefas é rigorosa e praticamente imutável, mas as formigas são capazes de se adaptar rapidamente em situações de emergência. Por exemplo, operários podem assumir temporariamente funções de defesa se necessário, demonstrando um dinamismo impressionante. Essa flexibilidade é essencial para a sobrevivência da colônia em ambientes desafiadores. Algumas espécies de formigas, como as cortadeiras, desenvolveram uma forma primitiva de agricultura, cultivando fungos como principal fonte de alimento. Elas cortam folhas e as utilizam como substrato para o crescimento dos fungos, criando uma relação simbiótica que garante a sobrevivência da colônia. Esse comportamento agrícola é um exemplo notável de como as formigas são capazes de moldar seu ambiente para atender suas necessidades. A cooperação é a chave para o sucesso das colônias de formigas. Cada membro da colônia sabe exatamente o que fazer e como agir, mesmo em situações de emergência. Essa inteligência coletiva permite que as formigas enfrentem desafios complexos sem a necessidade de um líder centralizado. O trabalho em equipe garante que as tarefas sejam realizadas de forma eficiente e que todos os recursos necessários para a sobrevivência sejam obtidos. As formigas também desempenham um papel vital no ecossistema, atuando como decompositoras e predadoras. Elas ajudam a reciclar matéria orgânica, controlam a população de outros insetos e contribuem para a dispersão de sementes, garantindo a saúde e o equilíbrio do ambiente em que vivem. Além disso, as formigas mantêm uma série de relações simbióticas com outras espécies, incluindo plantas, insetos e fungos. Uma das mais famosas é a relação entre formigas e pulgões, onde as formigas protegem os pulgões de predadores em troca de uma substância açucarada que eles excretam, conhecida como melada.
Essa troca mútua de benefícios fortalece ambas as espécies, permitindo que sobrevivam e prosperem. Outro exemplo notável é a relação entre as formigas cortadeiras e os fungos que elas cultivam. As formigas dependem desses fungos como sua principal fonte de alimento e, em troca, fornecem folhas para que os fungos cresçam. Essa parceria é tão bem sucedida que as formigas cortadeiras criaram sistemas complexos de cultivo que funcionam há milhões de anos. Essas interações simbióticas revelam como as formigas conseguem cooperar com outras espécies para garantir sua sobrevivência. Além disso, muitas plantas desenvolveram estratégias para atrair formigas e garantir sua proteção, em troca de alimento ou abrigo. Essa relação entre plantas e formigas é um exemplo claro de como a natureza favorece colaborações entre espécies diferentes. As formigas também são conhecidas por suas habilidades em combate, especialmente em defender seu território e expandir suas colônias. As formigas guerreiras, como as formigas correição, são altamente organizadas e conhecidas por invadirem colônias de outras formigas e até de insetos maiores. Elas têm mandíbulas poderosas que usam para atacar e imobilizar suas presas, demonstrando uma estratégia de guerra coletiva muito eficiente. As batalhas entre colônias rivais podem ser intensas, com grandes números de formigas envolvidas. Durante essas batalhas, os soldados formam a linha de frente e atacam em ondas coordenadas, mesmo com a morte de muitas formigas. Esse comportamento agressivo é fundamental para garantir o território e os recursos da colônia vencedora. Algumas espécies de formigas são ainda mais impressionantes em sua capacidade de adaptação. As formigas nômades, como as formigas correição, não constroem formigueiros permanentes. Em vez disso, elas mudam constantemente de lugar, formando colônias temporárias enquanto caçam por novos territórios. Esse comportamento nômade garante que as formigas estejam sempre próximas a fontes de alimento frescas, mesmo em ambientes instáveis. A migração é um processo perigoso, pois expõe a colônia a predadores e ao clima. No entanto, a cooperação entre as formigas permite que superem esses desafios. Elas mantêm a comunicação constante, por meio de feromônios e toques, garantindo que nenhuma formiga se perca durante o movimento. Essa capacidade de se reorganizar rapidamente e migrar é um dos fatores que tornam as formigas tão bem-sucedidas em ambientes difíceis. Em conclusão, as formigas são verdadeiras mestres da sobrevivência, demonstrando um nível de organização e cooperação que é raro no reino animal. Sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, comunicar-se eficientemente e trabalhar em equipe as torna uma das espécies mais impressionantes e bem-sucedidas do planeta. As formigas são verdadeiras mestres da engenharia natural, construindo formigueiros que são verdadeiras maravilhas de organização e eficiência. Essas estruturas variam de acordo com a espécie e o ambiente em que vivem, mas todas são projetadas para maximizar a sobrevivência da colônia. Algumas formigas, como as cortadeiras, constroem vastos formigueiros subterrâneos, com túneis que podem se estender por metros e incluir câmaras específicas para a rainha, larvas, alimentos e fungos. Essas construções são adaptadas para garantir a ventilação e o controle da temperatura, criando um microclima ideal para o desenvolvimento das larvas. As operárias escavam túneis complexos que permitem a circulação de ar e a segurança da colônia. A organização interna do formigueiro é essencial para a sobrevivência e cada túnel e câmara tem um propósito claro. Outras espécies, como as formigas tecelãs, constroem seus formigueiros nas árvores, unindo folhas com a seda produzida por suas larvas. Esses formigueiros suspensos oferecem proteção contra predadores e inundações, além de estarem próximos de fontes de alimento. A habilidade de manipular os materiais ao seu redor para criar estruturas complexas é uma característica única dessas formigas, demonstrando uma criatividade impressionante. As formigas também são conhecidas por suas inovações no campo da agricultura. As formigas cortadeiras, por exemplo, cultivam fungos como principal fonte de alimento. Elas cortam folhas
e as utilizam como substrato para o crescimento dos fungos, criando um sistema de cultivo autossustentável. Esse comportamento agrícola é um exemplo notável de como as formigas são capazes de moldar seu ambiente para atender suas necessidades. Além disso, as formigas mantêm os jardins de fungos limpos, removendo qualquer tipo de mofo ou substância que possa prejudicar o cultivo. Esse cuidado meticuloso garante que os fungos cresçam saudáveis e possam nutrir toda a colônia. A prática de cultivo de fungos pelas formigas é um exemplo fascinante de cooperação com a natureza, criando uma interdependência única entre as formigas e os organismos que cultivam. As colônias de formigas cortadeiras são algumas das mais organizadas e complexas, com operárias especializadas em diferentes estágios do processo agrícola, desde o corte das folhas até o cuidado com os jardins de fungos. Essa divisão de tarefas é altamente eficiente, garantindo que a colônia funcione de forma otimizada. A cooperação é a chave para o sucesso de uma colônia de formigas. Cada membro da colônia tem uma função específica e, por mais pequenas que sejam, as formigas demonstram um nível de organização surpreendente. O trabalho em equipe garante que as tarefas sejam realizadas de forma eficiente e que todos os recursos necessários para a sobrevivência sejam obtidos. Ao buscar alimentos, por exemplo, as formigas trabalham juntas para carregar presas ou pedaços de comida que são muito maiores do que elas individualmente conseguiriam transportar. Elas formam filas organizadas, guiadas por feromônios, e trabalham em sincronia para transportar a comida até o formigueiro. Esse nível de cooperação é ainda mais notável quando vemos que as formigas fazem isso sem a necessidade de um líder centralizado. A capacidade de cooperar em tantas áreas diferentes da vida dentro da colônia demonstra como a inteligência coletiva das formigas é eficiente. Cada formiga é uma peça essencial em um sistema muito maior, e o sucesso da colônia depende dessa colaboração. As formigas também desempenham um papel vital no ecossistema, atuando como decompositoras e predadoras. Elas ajudam a reciclar matéria orgânica ao se alimentarem de insetos mortos e outras substâncias, acelerando o processo de decomposição. Além disso, algumas espécies de formigas são predadoras ferozes, controlando a população de outros insetos e mantendo o equilíbrio natural. Outro aspecto importante das formigas é a dispersão de sementes, um processo conhecido como mirmecocoria. As formigas coletam sementes e as transportam para seus formigueiros, onde algumas são consumidas, enquanto outras são armazenadas e acabam germinando em novos locais. Esse comportamento garante a sobrevivência de muitas espécies vegetais e contribui para a regeneração do ecossistema. As formigas também afetam o solo, melhorando sua qualidade ao cavar túneis e arejar a terra. Isso permite que a água e os nutrientes cheguem mais facilmente às raízes das plantas. Além disso, esses túneis criam microhabitats para outros organismos como bactérias e fungos, que contribuem para a saúde do solo. Sem as formigas, muitos ecossistemas perderiam uma parte importante de sua capacidade de regeneração e manutenção. Esses pequenos insetos desempenham um papel crucial na saúde ambiental, mostrando como até as criaturas mais minúsculas podem ter um impacto significativo no mundo ao seu redor. As formigas também mantêm uma série de relações simbióticas com outras espécies, incluindo plantas, insetos e fungos. Uma das mais famosas é a relação entre formigas e pulgões, onde as formigas protegem os pulgões de predadores em troca de uma substância açucarada que eles excretam, conhecida como melada. Essa troca mútua de benefícios fortalece ambas as espécies, permitindo que sobrevivam e prosperem. Outro exemplo é a relação entre as formigas cortadeiras e os fungos que elas cultivam. As formigas dependem desses fungos como sua principal fonte de alimento e, em troca, fornecem folhas para que os fungos cresçam. Essa parceria é tão bem-sucedida que as formigas cortadeiras criaram sistemas complexos de cultivo que funcionam há milhões de anos. Essas interações simbióticas revelam como as formigas conseguem cooperar com outras espécies
para garantir sua sobrevivência. Além disso, muitas plantas desenvolveram estratégias para atrair formigas e garantir sua proteção, em troca de alimento ou abrigo. Essa relação entre plantas e formigas é um exemplo claro de como a natureza favorece colaborações entre espécies diferentes. As formigas também são conhecidas por suas habilidades em combate, especialmente em defender seu território e expandir suas colônias. As formigas guerreiras, como as formigas correição, são altamente organizadas e conhecidas por invadirem colônias de outras formigas e até de insetos maiores. Elas têm mandíbulas poderosas, que usam para atacar e imobilizar suas presas, demonstrando uma estratégia de guerra coletiva muito eficiente. As batalhas entre colônias rivais podem ser intensas, com grandes números de formigas envolvidas. Durante essas batalhas, os soldados formam a linha de frente e atacam em ondas coordenadas, mesmo com a morte de muitas formigas. Esse comportamento agressivo é fundamental para garantir o território e os recursos da colônia vencedora. Algumas espécies de formigas são ainda mais impressionantes em sua capacidade de adaptação. As formigas nômades, como as formigas correição, não constroem formigueiros permanentes. Em vez disso, elas mudam constantemente de lugar, formando colônias temporárias enquanto caçam por novos territórios. Esse comportamento nômade garante que as formigas estejam sempre próximas a fontes de alimento frescas, mesmo em ambientes instáveis. A migração é um processo perigoso, pois expõe a colônia a predadores e ao clima. No entanto, a cooperação entre as formigas permite que superem esses desafios. Elas mantêm a comunicação constante por meio de feromônios e toques, garantindo que nenhuma formiga se perca durante o movimento. Essa capacidade de se reorganizar rapidamente e migrar é um dos fatores que tornam as formigas tão bem-sucedidas em ambientes difíceis. Em conclusão, as formigas são verdadeiras mestres da sobrevivência, demonstrando um nível de organização e cooperação que é raro no reino animal. Sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, comunicar-se eficientemente e trabalhar em equipe as torna uma das espécies mais impressionantes e bem-sucedidas do planeta.